Alô Piracicaba, alô região metropolitana, estamos chegando, estamos de volta. Sexta-feira Santa, dia 15 de abril de 2022, está começando mais um Ativa no Ar. Estamos recebendo hoje a visita do querido amigo, teólogo e pastor Rodolfo Kapler. Vamos falar sobre a Semana Santa, sobre a Sexta-feira Santa e sobre a Páscoa neste programa muito especial. Rodolfo Kapler, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com você. A alegria é toda nossa. O Rodolfo Kapler, também escritor, também pastor batista, ele comanda atualmente a Igreja Alternativa, tem várias ocupações na área jornalística, é colunista da Veja, gestor do canal Piracicaba no YouTube, também tem defendido teses importantes como a sua área da educação, em que também atua como pós-graduado em Direitos Humanos. Tem sido uma figura bastante ativa na sociedade brasileira nos últimos tempos. E eu queria te perguntar inicialmente sobre a questão desta Sexta-feira Santa. Uma data que para muitos é relembrada a tristeza do Calvário de Jesus na cruz, para outros é um momento de preservação da calma, da tranquilidade, de se afastar de alimentos, de atividades que possam ser consideradas inadequadas para a data, e outras pessoas não têm essas atitudes de preservar essa data. Sexta-feira Santa ainda hoje é uma data em que se recorda a verdadeira simbologia dela, Rodolfo? Dentro dos círculos cristãos, Sim. Tanto católico quanto evangélico, sim. Agora, dentro da cultura popular, né, ou a cultura pop, eu já acho que não. Eu acho que o significado da Páscoa, o verdadeiro significado, tem se perdido pouco a pouco, né? Principalmente nas últimas décadas. Hoje as crianças aprendem que Páscoa é coelhinho da Páscoa, é ovo de chocolate, que é muito bom. E tem até um significado que a gente pode aprofundar, né? Que pode até remeter à verdadeira Páscoa, mas o significado real da Páscoa, eu acredito que fora dos círculos cristãos tem se perdido. Agora, essa falta de manutenção dessas crenças todas, elas têm a ver com o alto poder de consumismo também que a gente tem, porque a sexta-feira é a sexta-feira, é a data que as pessoas estão aí querendo ir para a balada, que as pessoas estão se preparando para o tão almejado final de semana, e de repente se perdeu um pouco essa concentração que lá atrás a gente aprendeu a ter, né? Todas as religiões mantinham essas. Hoje, difícil prender a nova geração, né? Muito difícil, porque há, de fato, essa falta de entendimento do que realmente significa a Páscoa, né? A Sexta-feira da Paixão. A tradição cristã e a Bíblia Sagrada, ela apresenta a morte de Jesus numa sexta-feira. Jesus, ele é crucificado, né? Jesus, ele morre na sexta-feira. E é uma data que nós deveríamos tirar para refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Então é uma data de introspecção, deveria ser uma data de introspecção. Mas infelizmente, né, como não há a verdadeira compreensão, não se tem a verdadeira compreensão do significado da Páscoa, as pessoas elas pegam a sexta-feira e elas vão curtir, né? Vão se divertir. Mas as pessoas lembram da data de nascimento dos seus entes queridos, da data do falecimento, data do casamento, data do aniversário, data de uma determinada alegria que tiveram, porque elas têm uma intimidade com essas pessoas. Na falta da intimidade com Cristo, acaba, talvez, com certeza, faltando essa lembrança. Sim. Da data. Com certeza. Falta de intimidade com Cristo, falta de compreensão dos princípios basilares da fé cristã. Então, isso é uma coisa que tem se perdido pouco a pouco. Inclusive, dentro dos círculos cristãos evangélicos, sobretudo,
os círculos católicos ainda preservam ainda a catequese, mas os círculos cristãos, em linhas gerais, há pouco ensino aprofundado dos princípios basilares da fé cristã. Então, as pessoas elas vão à igreja, elas até se batizam em muitas situações, mas elas não sabem o conteúdo da fé, né? E toda pessoa que se torna cristã, ela deveria aprender os princípios basilares, né? Que é o fato de que Cristo Jesus ressuscitou. Isso é o que a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento nos ensina, a tradição cristã atesta, né? Como, por exemplo, o Credo dos Apóstolos, que é talvez o documento mais antigo que a gente tem na história do cristianismo, que atesta a ressurreição de Jesus, e a Páscoa tem esse significado, né? Que Jesus ressuscitou, venceu a morte. Então, falta compreensão, entendimento, intimidade, né? Uma coisa está atrelada à outra. Porque eu só posso ter intimidade com Cristo se eu também o conheço. E segundo o entendimento da fé cristã, eu só posso conhecer a Cristo se eu conheço, por exemplo, as Sagradas Escrituras, se eu tenho um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Uma coisa está relacionada com a outra. Agora, você falou sobre a questão das igrejas, a Igreja Católica mantém a simbologia ainda. Você sabe que há uns anos atrás, eu estava na presidência da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa e há duas igrejas católicas que são seguidas muito pelos descendentes, principalmente por aqueles que mantêm as suas raízes, né, com a Síria, com o Líbano, que são as duas igrejas católicas, a maronita e a ortodoxa. E eu participei de celebrações das duas igrejas. E na igreja ortodoxa, numa das missas que acontecia ali na capela do Colégio Dom Bosco, o Dom Bosco ali da Rua Boa Morte, antigo Colégio Assunção, dos mais antigos, ali houve o Padre Valério de Campinas fez ali uma celebração de uma missa ortodoxa de Páscoa. E uma coisa interessantíssima é que ali foi feita uma teatralização dos últimos momentos de Jesus até a sua ressuscitação. E foi um negócio muito interessante, porque ninguém estava acostumado, pouca gente acostumada com aquelas coisas, com aquela teatralização, e no final das contas todo mundo entendeu aquilo como uma coisa interessante, uma experiência gostosa, porque acabaram de uma maneira ou de outra, nós acabamos vivenciando aquilo de uma maneira diferente, né? De uma maneira mais numa prática improvisada ali, né? Até aquela coisa de vamos sair todos da igreja, apaga as luzes, fecha a porta, bate... Foi um negócio bacana. Eu acho que é isso que às vezes falta, né? Vivenciar esses momentos, trazer para a realidade nossa até, né? Sim, porque a Páscoa, além de ter um significado profundo, é a data mais importante para os cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, protestantes históricos, ortodoxos, enfim. É a data mais importante, mais do que o Natal, porque o cristão ele entende que se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, a fé estaria sem significado, não teria significado, né? Careceria ali de significado verdadeiro, né? Então, se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, há esperança. Então, é nisso que os cristãos se baseiam. Então, além de ser um momento, né, uma festa, uma data muito importante, a mais importante para os cristãos, nós não podemos nos esquecer, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo, não podemos nos esquecer de que as bases da civilização ocidental foram lançadas sob as páginas do Novo Testamento. Então, essa história da ressurreição, essa história da crucificação, né, da última ceia, né, que muitos chamam de Santa Ceia em alguns círculos, em alguns entendimentos teológicos, toda essa história ela está atrelada à nossa história, à história do mundo ocidental. Então, acho que é importante, a Páscoa é uma festa ou uma data importante para nós observarmos por essas duas razões. Muito tanto para legal. quem crê quanto para quem não crê.
Pastor Rodolfo Kapler, a pergunta que é importante para trazer de novo essa energia de conscientização para as pessoas. Nos fale sobre a importância da interpretação da ressurreição de Cristo e o que essa ressurreição significa para os dias de hoje de todos os cidadãos nas suas mais diversas angústias. A ressurreição de Jesus, em primeiro lugar, ela significa uma palavrinha, né? Ela está atrelada a uma palavrinha que é reconciliação. Através da morte de Jesus, através da ressurreição de Jesus, todo ser humano pode se reconciliar com Deus. Porque o nosso grande problema, Alexandre, e é nisso que eu creio, nosso grande problema está relacionado com Deus. Nós não temos muitas vezes paz com Deus. Nós não estamos em paz com Deus. E o Evangelho vem para trazer paz com Deus. E isso só é possível através do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então, em primeiro lugar, a Páscoa significa reconciliação. Também significa esperança. Porque se Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, se Deus o ressuscitou dentre os mortos, agindo com grande poder, esse mesmo poder, isso é o que diz o apóstolo Paulo, né? Esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está ao nosso favor, está à nossa disposição. Então, há esperança. A esperança para todas as situações. Jesus venceu a morte. Se ele venceu a morte, a esperança para qualquer situação difícil, sabe? Talvez hajam pessoas nos assistindo que olham para uma situação, talvez ali, uma situação que não tem saída. Talvez uma doença incurável. E a mensagem do Evangelho é a esperança para todas as situações. Todas as situações. E também, eu acho que uma mensagem importante que a Páscoa ela nos passa é a mensagem de que todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Então não há nada que possa não ser revertido. Ou seja, a irreversibilidade das coisas, ela se deu através da Páscoa. Perfeito. Orientações, reflexões do querido Rodolfo Kapler nesta edição do nosso Ativa no Ar, na Sexta-feira Santa, programa que está entrando justamente aqui nessa sexta-feira, trazendo importantes reflexões para você. Nós vamos conversar mais a seguir com o Rodolfo Kapler nesta edição especial do Ativa no Ar. Nós já voltamos. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertava, botava... Compadre Tales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Estamos
Estamos aqui nesta noite de Sexta-feira Santa conversando com o teólogo, pastor, escritor Rodolfo Kapler, falando sobre a importância desta Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, da Páscoa. Importante trazer esse debate para a sociedade, né, Rodolfo? Muito importante, né? As pessoas precisam compreender o significado da Páscoa. Como Exatamente. nós falamos há pouco, né? Há um significado profundo. Exatamente. E é necessário também que a gente comece a trabalhar uma nova mentalidade nessas novas gerações que a gente estava falando agora há pouco. Você salientou bem, às vezes, a dificuldade, né, dos mais novos não terem esses respeitos a algumas tradições que, na verdade, não são bem tradições, são segmentos de uma linha religiosa que tem que ser respeitada, né? Sim, é muito importante, como eu disse há pouco, né, no último bloco, isso tem um significado profundo para os cristãos, a Páscoa, a celebração da Páscoa, e também para a sociedade na qual nós vivemos. Independente se alguém acredite ou não na ressurreição de Jesus, né, que Jesus tenha vencido a morte, o fato é que a Páscoa ela é uma celebração que ela remete às origens da nossa civilização. Eu, particularmente, acho que é muito importante a gente preservar essas origens. Cada vez mais as pessoas, às vezes, muitas vezes, às vezes não sei se cada vez mais, mas a gente tem visto as pessoas procurando respostas, né, no campo religioso, no campo espiritual. Até quando o sujeito diz que é ateu, no fundo ele está pedindo uma resposta, né? Por isso que tem que respeitar essas pessoas que não acreditam, que têm todo o direito de não acreditar, mas em algum momento da história pode mudar isso também, né? Pode mudar, até porque o ateísmo ele pode ser um posicionamento, muitas vezes, de cansaço existencial. A pessoa está cansada, ela já viu muita coisa ruim, e nós vemos muitas coisas ruins acontecendo, né, os noticiários. Aí o sujeito tem experiências ruins com seus parentes, com seus amigos de trabalho. Então a pessoa vai se cansando existencialmente e aí ela acaba adotando essa posição de negação da existência de Deus. Ou também, às vezes, o ateísmo ele pode ser um posicionamento anticlerical. Tanto que a gente fala em ateísmo anticlerical. Na verdade, não é que a pessoa não acredita em Deus, é que ela se frustrou tanto com as figuras que representam a religião institucional, a religião formal, que ela acaba adotando esse discurso, né, de que Deus não existe, mas no fundo essa pessoa só tem mesmo uma certa ojeriza a figuras religiosas, ao clero, né? Ou também pode ser um ateísmo que se desenvolve como uma postura ideológica, política, né? Às vezes afeta, sim, né? Não que não exista ateus verdadeiros, né? Mas eu acredito que são pouquíssimos os verdadeiros ateus, Alexandre. E normalmente os verdadeiros ateus são pessoas que são muito, muito, muito racionais, talvez algum intelectual que por conta do seu racionalismo, né, por conta de um sistema fechado de racionalização, ele acaba excluindo Deus dentro do universo. Mas eu acho que são pouquíssimos. A maioria dos ateus, eles se identificam numa dessas posições que eu citei há pouco. Todo o ateu, ele é visto por Deus como uma figura importante para ele tentar mudar, de certa forma? Com certeza. Deus dá uma atenção especial para os ateus? Deus ama os ateus. Deus ama os ateus, assim como ele ama os católicos, assim como ele ama os ubandistas, assim como ele ama os espíritas, assim como ele ama os evangélicos, ele ama a todos. Mas os ateus naquela expectativa de que ele possa cultivar ali uma nova chama. Sim, né? Até porque nós temos nos evangelhos a figura do apóstolo Tomé, que historicamente ficou conhecido como o discípulo, né, descrente, cético, porque Jesus depois que ressuscita, ele aparece para os discípulos, para os 11, na verdade, não era nem os 11, né, porque Judas tinha tirado a própria vida, mas ele aparece ali para os 10 e Tomé não estava presente. Jesus aparece, dá provas indiscutíveis de que estava vivo
e tal. E aí eles contam, os discípulos contam para Tomé, olha, a gente viu Jesus, ele apareceu aqui. E aí Tomé fala, olha, eu não vou crer se eu não colocar os dedos, colocar a minha mão nas chagas que estão, né, na marca dos pregos, e o dedo e a mão no seu lado, porque Jesus foi ferido, né, uma espada transpassou o seu lado. Ele falou, eu não crerei. E aí Jesus aparece para ele e dá as provas indiscutíveis, né? E aí ele passa a crer de forma muito profunda no Cristo ressurreto, né? Ele chama de meu Deus, de meu Senhor. Então ele faz uma afirmação teológica linda que se encontra no Novo Testamento. Então Jesus demonstra muita paciência com Tomé e Jesus dá provas indiscutíveis para Tomé. Então eu acho que Jesus, que está ressurreto, ele olha para os ateus com o mesmo carinho com o qual ele olhou para Tomé. E ele também deseja dar provas para essas pessoas. É só elas se aproximarem e realmente desejarem conhecê-lo e experimentá-lo como Tomé desejou. Que legal, muito legal. Bonito a interpretação e o ensinamento, né, que nós estamos tendo aqui. Pastor Rodolfo Kapler, você acabou de falar há pouco que alguns formatos, algumas lideranças religiosas cansam as pessoas acabam fugindo um pouco da fé e da crença em Deus. Mas tem uma grande geração hoje se formando, principalmente entre os jovens. Você pergunta para eles, você acredita em Deus? Acredito. Mas que religião você é? Não, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. A religião ficou, de repente, um negócio assim, religião não, mas eu acredito em Deus. Como é que se lida com uma situação como essa e é possível até que ponto a pessoa manter-se a fé, manter-se a ligação com Deus, mas sem a religião no intermédio? É possível isso? Olha, é possível a pessoa crer em Deus, sim, sem ter nenhum tipo de contato com algum tipo de religião organizada, né? Sem fazer parte, por exemplo, de uma comunidade de fé. É possível crer em Deus. Mas, segundo os ensinamentos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, é muito difícil, ou é impossível, ou é insustentável alguém dizer-se cristão sem fazer parte de uma comunidade de fé, que a Bíblia chama de igreja, né? A palavra grega eclesia, que é uma palavra usada pelos gregos antes, inclusive, de Jesus, né? Os gregos faziam política, eles chamavam os cidadãos para fora das suas casas e eles iam até a praça. E a reunião que ficava ali na praça era a eclesia, que significa ajuntamento, reunião. Então aí Jesus emprega essa palavra lá, né, dos gregos, e ele fala, eu tenho a minha eclesia, eu vou deixar a minha eclesia aqui, que é a sua igreja, a palavra igreja, né, eclesia. Então a igreja, ela se encontra em relevância por todas as páginas do Novo Testamento. Então, é insustentável alguém dizer-se cristão sem fazer parte, sem estar conectado a uma comunidade de fé. Então, eu acho que é insustentável. Eu não posso dizer que essa pessoa não é cristã ou que ela não tenha fé em Cristo, mas é insustentável, segundo os ensinamentos do Novo Testamento. Perfeito. Pastor Rodolfo Kapler, teólogo, conversando conosco nesta edição do nosso Ativa no Ar. Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, uma das coisas que mais intriga as pessoas, eu particularmente fico muito ligado nessa parte da história real de Cristo, aquela sua reflexão ali no Monte das Oliveiras, né? Aquilo foi uma coisa que... O que será que passou-se ali, né? Como é que foi aquilo? Eu acho que foi ali um momento de reflexão profunda, né? Diante daquilo que estava acontecendo e de ensinamento também, né? Sim, com certeza. Jesus, ele, antes de ser crucificado, né? Jesus, ele, na quinta-feira à noite, ele tem um momento ali, a última ceia com os seus discípulos. E a Páscoa, acho que é interessante a gente falar isso, Alexandre, a Páscoa, até um pouquinho antes, né, do que você falava, é importante a gente falar o significado da Páscoa, né? O que é Páscoa? A palavra Páscoa é uma palavra judaica. E ela, na verdade, é uma palavra que se relaciona com um termo hebraico que significa passar por cima, ou passagem, que remete ao livro do Êxodo, no Antigo Testamento, que conta a história do povo de Israel, que estava sob escravidão no Egito,
por 400 anos, eles ficaram escravizados, e aí teve as 10 pragas, né? As 10 pragas que muita gente sabe, muita gente conhece. E aí a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Então um anjo da morte passaria em cada casa e ele fulminaria os primogênitos, tanto de seres humanos quanto de animais, de rebanhos. Só que os judeus, eles foram instruídos a sacrificarem um cordeirinho, um animal que era tido como puro para os judeus, e passar o sangue nos batentes das portas. E o anjo da morte, ao passar nas casas dos judeus e encontrar esse sangue por cima dos batentes das portas, ele passava para o outro lado, não matava, né? Não matou os primogênitos. E aí depois disso, o povo de Israel é libertado, o faraó fala, vai embora, eu deixo vocês irem, por favor, porque havia acontecido a morte dos primogênitos. E aí os judeus, eles vão pelo deserto, eles pegam todas as coisas que eles tinham, e aí essa passagem, né, do anjo sobre as casas, né, e ali tinha o sangue sobre os umbrais das portas. Essa história, esse episódio ficou conhecido como passagem, que a palavra remete à palavra Páscoa. Isso virou uma festa para os judeus. Foi introduzido por Moisés, né? A gente vê lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Então os judeus tinham que praticar, foi um mandamento, inclusive, dado por Deus através de Moisés, que os judeus deveriam praticar a Páscoa. Né? Eles comiam pão sem fermento, tal. E aí os judeus sempre praticaram isso, e na ocasião da morte de Jesus, eles estavam festejando esta celebração. E aí por isso que ganha o significado, que Jesus ele tem o momento da última ceia, e ele dá um novo significado para a ceia, para a Páscoa. Então ele fala, olha, esse pão aqui simboliza o meu corpo que será dado em favor de vocês. É um simbolismo. Né? E façam isso em memória de mim, vocês vão cear. E este cálice, este vinho aqui, simboliza a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, façam isso em memória de mim. Então Jesus dá um novo significado. Então é nesse momento, né, durante a celebração dessa festa judaica, que Jesus ele é entregue pelos judeus nas mãos dos romanos. Jesus é crucificado, Jesus morre e ressuscita. Então por isso nós comemoramos a Páscoa com um novo significado. Para nós, cristãos, Páscoa é a ressurreição de Jesus. Para os judeus, tem a ver com a libertação da escravidão. Então, Jesus ele diz muitas palavras para os discípulos ali, nos momentos que antecedem a sua crucificação, né? E são palavras muito importantes mesmo. Perfeito. Vamos para mais um intervalo, nós já voltamos com mais um bloco dessa conversa muito boa com o Rodolfo Kappler. Os apresentadores inimigos da tristeza. E a moça apertar, botar... Com Padre Thales e Ponês. Show do Sertão. Domingo, às 9h30 da manhã. Show do Sertão. Aqui na TV Ativa. Quebrei a taça. Para os seus olhos você vai encontrar na Ótica do Flavinho. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica do Flavinho, as melhores marcas com preço justo. Na Ótica do Flavinho, tem laboratório e crediário próprio. Atendimento nota 1000. Na Ótica do Flavinho. Rua Governador Pedro de Toledo, 1225, bem em frente às Casas Bahia. Ótica do Flavinho. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site.
Comigo nessa edição do Ativa no Ar, o teólogo, pastor, escritor Rodolfo Kapler, conversando sobre a Páscoa, especialmente nesta Sexta-feira Santa, uma data realmente especial, não é? E a Páscoa, domingo, vai ser realmente importante para muitas famílias que vão finalmente se reunir. A gente sabe que durante todo esse período brutal da pandemia, as últimas Páscoas, os últimos Natais, os últimos Réveillons foram extremamente isolados para muitas famílias. Tem gente que nem ligou para a paçoca, né? Ficou ali, reuniu 300, 400 pessoas, alugou chácara, fez a festa. Mas para uma grande parcela da sociedade brasileira, mundial, eu acho que houve essa respeitabilidade de preservar a vida da própria pessoa e a vida de quem está ao lado, né? Então, muitas famílias ficaram afastadas. Essa Páscoa também, a gente pode dizer que vai ser a Páscoa da reunião das famílias, Rodolfo Kapler? Sim. No primeiro bloco eu falei que a Páscoa ela tem o significado da reconciliação dos seres humanos com Deus, mas também dos seres humanos com os seres humanos. Então eu acho que esta Páscoa ela deve ser celebrada como um momento de reconciliação com Deus e de reconciliação com outras pessoas, com os familiares, né? Porque às vezes há muitas pessoas brigadas, Alexandre, que vão passar essa Páscoa guardando mágoas, ressentimentos. Então acho que é importante as pessoas se reunirem com essa perspectiva da reconciliação e também do reencontro, né? Por conta da pandemia. Então muitas famílias ficaram afastadas, né? A gente, enfim, precisou se afastar uns dos outros, mas esse é o momento de nós nos reunirmos, da gente comer chocolate, não há problema nenhum, é uma delícia, né? Dar ovo de Páscoa para as crianças, para os adultos também, mas não nos esquecermos de que a Páscoa significa a morte e a ressurreição de Jesus. E se Jesus Cristo ressuscitou, e essa é a crença dos cristãos, tudo é possível. Ou seja, Jesus estabelece com a sua ressurreição a reversibilidade de todas as coisas. Tudo é reversível. A irreversibilidade caiu por terra. Tudo é reversível. Tudo é possível. Inclusive a solução para a própria morte, porque Jesus venceu a morte. Então, esse é o significado da Páscoa. Acho que se as famílias se reunirem, se presentearem, comerem chocolate, mas também compreenderem, né, resgatarem essa compreensão bíblica, essa compreensão histórica de que é possível nós nos reconciliarmos com Deus, todas as coisas são reversíveis, segundo o poder de Jesus. Eu acho que essa Páscoa vai ser realmente inesquecível e marcante para todos. E que ninguém queira discutir política no almoço de Sim, Páscoa, né? Ela significa reconciliação e não confusão. Porque atualmente está difícil, né? Está difícil. Tem umas famílias aí em pé de guerra já faz uns anos aí, porque Sim. estremeceu. Isso que não pode acontecer. E não pode acontecer. Né? Por isso temos que festejar, né? Eu digo isso para os telespectadores. Precisamos festejar, celebrar a Páscoa com esse entendimento da reconciliação. Então aproveite esse momento para se reconciliar com Deus. Você pode fazê-lo aí da sua casa, onde quer que você esteja. Reconcilie-se com Deus, fale com Deus. Talvez você precisa perdoar a pessoa de Deus, você tem mágoa de Deus, está decepcionado com Deus e precisa falar isso para Ele. E precisa também se reconciliar com os seus, se reconciliar com o seu próximo. Porque não adianta nada a gente desejar, Alexandre, nos relacionarmos com Deus se a gente tem relações cortadas com o próximo. Né? O apóstolo João, no Novo Testamento, numa das suas cartas, ele diz que é impossível, na primeira carta dele, tem 3 cartas, né, no Novo Testamento, e tem um evangelho, que é o Evangelho de João, ele diz na sua primeira carta que é impossível alguém dizer que ama a Deus se odeia o seu irmão. Não tem como você dizer que ama a Deus a quem você não vê se você odeia o seu irmão a quem você vê. Então precisamos nos reconciliarmos. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da ressurreição de Jesus. Reconciliação, amor. Então, o tema da política, eu acredito que ele
ele não deve ser tocado nesse domingo de ressurreição, porque a gente sabe que vai suscitar muitos embates e debates e muitas confusões. O perdão seria um dos principais desafios da humanidade? Sim. Olha que interessante essa pergunta. Jesus Cristo nos ensinou o perdão. E a Páscoa também significa perdão, porque quando Jesus morreu na cruz, ele estava perdoando a humanidade. Também essa foi uma das palavras de Jesus quando ele estava caminhando para o Gólgota, né? Ele estava ali carregando a sua cruz, sendo humilhado, espancado. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele perdoou seus algozes, ele perdoou seus inimigos. E na cruz, enquanto ele estava sendo crucificado, esse é o significado teológico, né, da morte de Jesus, Jesus estava perdoando o mundo todo. Estava me perdoando, perdoando você, Alexandre, nos perdoando a todos na cruz do Calvário. Então ele estava reconciliando o mundo com Deus, perdoando a todos. Então o perdão é um grande desafio, porque se nós não perdoarmos as pessoas, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. O Evangelho de João retrata que quando Jesus ressuscita, ele começa a dar provas indiscutíveis de que estava vivo, né? O Lucas, no livro de Atos, diz que ele ficou 40 dias depois de ressurreto andando entre as pessoas, aparecendo para as pessoas, dando provas indiscutíveis de que estava vivo. E Jesus, em dada circunstância, ele diz para os seus discípulos, após a ressurreição, ele diz que se nós não perdoarmos as pessoas de coração, Deus não nos perdoará. Então isso é o que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? A tradição cristã se calca no perdão de Jesus, que devemos perdoar. E também eu trago aqui para reflexão os estudos de Jacques Derrida, que foi um filósofo desconstrucionista, um filósofo que deixou uma obra muito importante no século passado, e ele foi para a África do Sul, quando a África do Sul estava fazendo ali os trabalhos da Comissão da Verdade e da Reconciliação. A gente sabe que teve o apartheid naquele país, né? Os negros foram defenestrados pelos brancos, enfim, a nação ficou muito ferida, o Nelson Mandela foi preso, e em 1998 o Jacques Derrida foi para a África do Sul se encontrar com Mandela e desenvolveu seus estudos sobre o perdão. E ele chegou a uma conclusão, que o perdão ele não pode ser conferido por um Estado, por uma instituição jurídica. O perdão só pode ser dado por indivíduos. Jacques Derrida diz que o perdão é sempre algo extraordinário, que é o que Jesus ensina. O perdão é algo divino, mas que está acessível para todo ser humano. Mesmo aquele que não crê em Deus, ele pode perdoar, porque Deus o criou. E todo ser humano reflete a imagem e semelhança de Deus. Então, o perdão é um grande desafio para os indivíduos. Mais uma vez eu digo, Jacques Derrida, grande filósofo, diz que é impossível o Estado perdoar pessoas ou instituições perdoar. Só o indivíduo pode perdoar. Só nós podemos perdoar. É um grande desafio. E é uma ordenança de Jesus. Devemos perdoar. Rodolfo Kapler, a gente falava agora há pouco, você falou sobre a questão de que a pessoa, ela não precisa necessariamente acreditar em Deus, obviamente não tendo uma religião, e que a religião é importante para ordenar ideias, conceitos e tal. As pessoas, elas de certa forma, se elas simplesmente acreditam, mas se elas não estudam a religião, ou se não estudam a vida de Cristo através de alguma religião, elas não ficam também sem condições de avaliar em algumas situações o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, porque às vezes a pessoa ela pode acreditar, pode ter fé, mas ela pode estar cometendo alguns erros que ela não imagina que sejam realmente tão nefastos, tão desapropriados para quem realmente tem fé, acredita. Sim. O Evangelho de Mateus, de São Mateus, capítulo 28, Jesus dá uma palavra para os seus discípulos. Jesus diz assim: vão pelo mundo todo, que é chamado de a grande comissão. Vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele diz assim: ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes tenho confiado. Então, uma prática cristã,
uma ordenança de Jesus para os cristãos é que cada cristão ensine outro cristão a guardar tudo que Jesus ensinou. Então, os cristãos precisam saber o que Jesus ensinou, precisam ler os evangelhos, precisam ler a Bíblia que Jesus lia, que é o Antigo Testamento. Essa é a Bíblia que Jesus lia. Ele lia a Bíblia, era o Antigo Testamento. Precisam ler, precisam compreender, precisam aprender as doutrinas básicas da fé cristã. Lembrando que doutrina não é usos e costumes, não tem a ver com calça, com roupas, mas tem a ver com as principais declarações da fé cristã. Por exemplo, quem é Jesus? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele é o Filho de Deus, ele ressuscitou, ele era 100% Deus, 100% homem, ele tinha as duas naturezas dentro de si. Quem era Jesus? O que a Bíblia fala sobre Jesus, o estudo disso é uma doutrina. Né? O que a Bíblia fala sobre a igreja, o estudo disso é uma doutrina. Então, os cristãos precisam compreender as doutrinas cristãs, ou seja, o conteúdo da fé. Porque senão, realmente, Alexandre, eles serão enganados. O apóstolo Paulo diz isso na sua carta aos Efésios. Ele diz assim que os cristãos precisam aprender o conteúdo da fé, porque senão eles serão levados para lá e para cá por qualquer vento de doutrina e serão enganados. E esse é o papel, inclusive Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, que esse é o papel das lideranças cristãs, daqueles que nós chamamos de padres, de pastores. O papel desses líderes é ensinar esses cristãos o conteúdo da fé, para que eles não sejam enganados, né? Para que eles não sejam, para que eles não acreditem em qualquer tipo de ensino. Perfeito. Legal a entrevista, né? Uma entrevista bacana, uma entrevista que eu estou realmente tendo muita satisfação de poder fazer ao lado aqui deste nosso querido amigo, uma pessoa que traz sempre uma palavra muito importante a todos. A gente vai continuar a seguir, depois do intervalo, mais um bloco do nosso papo com Rodolfo Kapler no Ativa no Ar de hoje. Controle de acesso e vigilância. Segurança para shoppings, eventos, condomínios e indústrias de todos os portes. Qualidade, sigilo e respeito são a nossa razão de existir. Ativa Portaria e Limpeza. Rua Samuel Neves, 1494, em Piracicaba. Visite nosso site. Muito bem, estamos de volta, é noite de Sexta-feira Santa, hoje dia 15 já de abril de 2022, estou aqui com o nosso amigo, pastor, teólogo, Rodolfo Kapler, estamos trazendo aqui o debate sobre a Páscoa, sobre a Semana Santa, sobre a Sexta-feira da Paixão. Queria perguntar agora umas coisas por curiosidade para você, você que vem de uma família evangélica, uma família religiosa. Quando que você começou a ter noção da sua fé, da sua religiosidade? Você começou a ter informações que te começaram a fomentar as suas crenças? Eu vim de uma igreja batista histórica e eu tenho muito orgulho disso porque a igreja batista histórica é uma igreja que ela valoriza o estudo da Bíblia Sagrada. Ela valoriza o conteúdo da fé. Então tem a escola bíblica dominical. Então eu fui criado, Alexandre, nesse contexto, desde novinho. Escola bíblica dominical. Aos 10 anos de idade, eu ganhei minha primeira Bíblia, que eu tenho até hoje. Minha mãe me deu. E com 11 anos de idade, eu tinha lido toda a Bíblia já. Então eu já conhecia toda a Bíblia, com 11 anos de idade. Então eu tinha uma compreensão das doutrinas cristãs, porque aquilo era ensinado tanto na escola bíblica quanto pelos pastores. Eu tive bons pastores na minha infância, na minha adolescência, mas de fato a fé cristã só fez sentido para mim aos 16 anos de idade. Dos 16 para os 17, que eu posso dizer que eu tive realmente a minha experiência de conversão, a minha experiência de transformação com Jesus. Ali deixou de ser uma religião, se tornou algo vivo, algo real para mim. Então foi a partir ali dos 16 anos que eu comecei realmente a me relacionar
com a fé não apenas como um conteúdo muito frio, muito distante de mim, mas como algo vivo. Passei realmente a me relacionar com Deus, com Jesus. Então foi nesse período da adolescência, no finalzinho da adolescência. E é um momento que você descobriu, nesse momento, que era esse o caminho mesmo, né? Sim. Você começou a ter confirmações. Alguns meses depois, eu desejava ser missionário. Eu queria ser missionário, Alexandre, num país do chifre da África, chamado Eritreia. Já ouviu falar desse país? Nunca. É um país pequenininho, fica perto da Somália, no chifre da África. Como é que você chegou até lá, até esse conhecimento? Porque eu estudava muito esses aspectos de missões, né? Nós chamamos de missões, a obra missionária, pessoas que saem do Brasil e vão para outros países, missões transculturais, e vão falar de Jesus em lugares muito difíceis para os cristãos, e lugares em que as pessoas nunca ouviram o nome de Jesus, por exemplo, né? Há 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram o nome de Jesus. Elas já ouviram o nome Pelé, já ouviram o nome Neymar, mas o nome Jesus não. Só para ficar registrado, né? E os missionários vão até esses lugares para proclamar o nome de Jesus, seguindo a ordenança do próprio Cristo, que disse para ir para o mundo todo e pregar o Evangelho. Então, o cristão segue essa diretriz do seu mestre, né? Do Cristo. Então, eu sempre estudei. Aí eu comecei a me interessar pela Eritreia, porque é um país pequeno, é um país onde os cristãos eles ficam presos dentro de containers. Você pode estudar isso, você que está me acompanhando, pesquisa na internet que você vai ver. Eles ficam presos em containers, é um regime ditatorial, os cristãos são perseguidos, são mortos. Você imagina ficar preso dentro de um container? Eles não podem ter Bíblias lá na Eritreia. Então eu me apaixonei por aquele país, que é um país que lá se fala italiano, né? É um país que se come muita pizza, um país da África, mas é muita violência, muito pobre. E aí eu desejava ser missionário na Eritreia. E aí quando eu fui para o seminário teológico em São Paulo, né, o seminário Batista, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né, que é um seminário, uma faculdade também, uma instituição reconhecida pelo MEC, e aí eu tive dentro daquele ambiente teológico 4 anos ali, eu comecei a ter um outro direcionamento, que eu deveria seguir mesmo o caminho pastoral, né, de estar dentro de uma igreja local, e eu entendi naquela época que eu deveria conduzir minha vida para o exercício do ministério pastoral. Mas isso não quer dizer que eu esteja fechado, de repente, para uma obra dessa, né? Eu sou super aberto e nas minhas orações com Deus. Muito legal a história. É Eritreia? Eritreia. E lá precisa muito de treinamentos de lideranças cristãs, né? Os líderes autóctones não sabem nada da Bíblia. Mas existe uma defesa de tese atual de que algumas nações do mundo estariam eliminando a palavra Cristo de materiais didáticos, a simbologia de estátuas, de literaturas, conteúdo religioso, perseguição a sacerdotes, a pastores. A cristofobia. A cristofobia, isso é uma coisa preocupante, né? Sim, existe, é uma realidade. Eu só quero frisar uma coisa, Alexandre. No Brasil não tem cristofobia. Então vamos deixar bem claro para quem está nos acompanhando. No Brasil, nós não podemos dizer que há cristofobia, porque aqui nós somos um país de maioria cristã. Sim. Nós somos um país católico, na sua grande maioria, e um país no qual o número de evangélicos cresce a cada dia. Então, nós somos um país hegemonicamente cristão, então não pode haver cristofobia. Pode até haver ali, talvez, um repúdio aos cristãos em alguns círculos, por algumas pessoas, mas nós não podemos dizer que é a cristofobia. Agora, fora do Brasil, em algumas partes do mundo, há cristofobia. Por exemplo, no norte da África, que são países islâmicos, isso é comprovado. Não estou falando inventando história. Há cristofobia, os cristãos são mortos, são decapitados, ficam presos em containers. Então, em partes da Índia, isso acontece muito, em alguns lugares no leste europeu. Então, isso está no mundo todo. Existe uma cristofobia, os cristãos estão sendo mortos, estão sendo eliminados. Isso é base de estudo, de pesquisa, isso já tem sido comprovado, né, por muitos jornalistas, inclusive, que foram a esses lugares. Então, há uma cristofobia, sim, em algumas partes do mundo, mas no Brasil não.
O Brasil é um país cristão. Às vezes se quer jogar que no Brasil existe a cristofobia por razões até políticas, né? Exatamente. E a gente tem que saber separar o joio do trigo para não entrar numa conversa que não é real. Porque o que acontece no Brasil, em termos de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, é que quem mais sofre intolerância são as religiões de matriz africana. Isso tem sido comprovado, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, que no Brasil não há cristofobia, mas em outras partes do mundo, sim, há cristofobia. Aliás, aí voltamos às questões do pecado, né? Você pega, por exemplo, aí a questão do preconceito, infelizmente, né? Eu acho que é uma das principais doenças da sociedade, o preconceito, né? Sim, preconceito está cada vez mais latente, presente na vida. Sim, dentro da concepção cristã, o preconceito também está atrelado ao pecado, à prática do pecado, né? Porque pecado, é interessante, Alexandre, o que é pecado, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que ela é agnóstica e ela um dia me perguntou, ela falou assim, para mim pecado é uma criação do cristianismo para oprimir pessoas, para gerar neurose. Eu falei, legal essa interpretação tua, mas deixa eu explicar o que é pecado segundo a luz da Bíblia. Ela ficou impactada com a minha explicação básica, porque pecado, a palavra pecado, no grego, ela é hamartia, uma palavra que era usada, inclusive Aristóteles usou essa palavra nos seus escritos, que significa errar o alvo. É como se Deus tivesse um alvo para o ser humano. Qual é o alvo de Deus para o ser humano? Que ele seja bom, que ele não minta, que ele não distrate os outros, que ele ame a todos, que ele faça o bem. E quando nós não fazemos o bem, a gente erra o alvo, a gente peca, hamartia. Quando a gente maltrata alguém, a gente não acerta o alvo, a gente peca, hamartia. Então o pecado é errar o alvo. Deus criou o ser humano para viver um tipo de vida. E quando o ser humano não vive esse tipo de vida, ele está cometendo pecado. O pecado sempre é uma quebra da aliança que Deus ele estabeleceu com os seres humanos, uma aliança de amor. E quando eu quebro essa aliança de amor, porque essa aliança de amor com Deus, ela é quebrada no modo como eu trato o próximo. Então, se eu maltrato o próximo, se eu não amo o próximo, eu estou quebrando não só a minha aliança com o próximo, mas a minha aliança com Deus. Tanto que o maior mandamento, Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Uma coisa está conectada com a outra. Tudo deve começar Tudo deve começar com amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É isso. Gente, a gente bagunça tudo, Alexandre. A gente deixa tudo complexo para as pessoas que não são religiosas. E elas pensam que ser religiosa é guardar um monte de ritos, né? É fazer um monte de coisa, não pode isso, não pode tomar uma cerveja, não pode beber um vinho, não pode ir na festa, não pode aquilo, quando de fato a fé cristã, o que é ser cristão? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, é isso, não tem um segredo. Se confunde. Às vezes se confunde por interesses, né? Exatamente. Sim. Escusos. Para poder dominar, para poder oprimir, etc. Você é a favor da educação religiosa nas escolas? Eu acredito que, em se tratando de instituições confessionais, com certeza, isso já acontece, sim. Agora, em se tratando de instituições públicas, eu penso que não. Eu acredito que não. Por quê, Alexandre? Porque o Estado é laico. Significa que o Estado não tem uma religião. E aí ele permite a prática de todas as religiões, né? Ser laico é isso. Não é que o Estado é ateu. O Estado não é ateu. O Estado é laico, ele permite a prática de todas as religiões. Então, não é pelo fato de que somos um país hegemonicamente cristão que nós vamos colocar o ensino cristão dentro das escolas, porque isso seria estaria contrariando o princípio da laicidade do Estado. Então, por essa razão, eu penso que não. Nenhum tipo de religião. Agora, se já é uma instituição ligada a alguma igreja, sim, é natural, né? Se é uma instituição confessional, tranquilo, sem problema algum. Ou se é uma instituição privada, também, né? Se ela é privada, o dono da escola pode dizer, vai ensinar aqui tal religião. Mas quando se diz, quando nós pensamos em instituições públicas, não. E hoje em dia tem muita influência, será, em algumas escolas? Sempre existe alguma coisa, sim, né? Puxando para algum lado, sim, né? eu estive nas escolas durante 2 anos fazendo entrevistas e, inclusive, redundou num livro, né, Alexandre, que eu já até falei aqui sobre o livro. E o que eu percebi é que, sim,
dependendo do professor. Alguns professores não têm essa consciência da laicidade do Estado, de que nós não podemos usar o ambiente escolar para ficarmos falando do conteúdo da nossa fé. Muitos não têm essa consciência e eu já vi professores, por exemplo, evangélicos falando, eu já vi professores católicos falando, professores de raiz, das expressões de matriz africana falando. Então eu penso que é complicado por essa razão, Alexandre, porque nós somos um Estado laico e isso vai de encontro, né? Isso contraria, na verdade, a laicidade do Estado. Tem alguns que sofrem mais que outros, talvez apanhem mais que outros, mas que todo mundo fala do outro e todo mundo está apanhando nessa história, todo mundo. Todo mundo, exatamente. Porque não tem uma religião que não sofra pancada, que não dê pancada também. Também. Se apanha, daí você devolve. Também. Daí o outro vê a briga e se mete, daí leva a pancada e devolve a pancada. Também. É um negócio difícil. Né? E durante a pandemia aumentaram os casos de intolerância religiosa para todos os lados. Cristãos também sofrem intolerância religiosa no Brasil, o que não é cristofobia, que é um termo mais complexo, que não se aplica ao Brasil, como eu disse há pouco. Mas intolerância religiosa com cristãos acontece, com certeza. Cristãos sofrem de intolerância, assim como membros de outras religiões também. Perfeito. Olha, pastor, teólogo, escritor, comunicador, Rodolfo Kapler, meu querido amigo, presente aqui nessa edição do Ativa no Ar. É uma noite de sexta-feira, Sexta-feira Santa. Estamos vivendo os momentos da Páscoa, mais um domingo especial para você, meu amigo, minha amiga. Que você seja abençoado, abençoada na sua casa, tenha um domingo em família. Se você não está com toda a sua família, se alguns partiram, é importante que você mantenha-os no coração e sempre fazendo nessa vida aqui coisas em homenagem a quem já partiu, né? Fazendo a honra de quem já partiu. Honrando a memória das pessoas que partiram. Honrando a memória dessas pessoas, isso é muito importante e faz parte também do renascimento interno da gente, né? Sim. Brotando aí para uma nova interpretação da vida. Sim. Rodolfo, uma alegria, viu? Espero vê-lo em breve aqui de novo. Cada vez que você vem aqui, a gente fica feliz, contente, porque são palavras de ensinamento, de ponderação e, acima de tudo, que alegram o coração das pessoas. Muito obrigado, Alexandre. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa linda casa que é a TV Ativa. E parabéns aí por todas as suas ações, tudo que você tem feito aí em prol de Piracicaba, batalhador na parte espiritual, também gestor do canal Piracicaba, que está lá no YouTube, cronista, articulista da Veja, tem sido bastante elogiado e é uma voz muito importante na questão do equilíbrio das opiniões, com todo esse preparo que você tem, principalmente como um homem também da educação, da área de direitos humanos. Além de um religioso sem maiores falas aqui, a gente já passou toda a narrativa aqui do belo currículo do Rodolfo Kapler. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. E feliz Páscoa para todos. E feliz Páscoa a todos, exatamente. A todos vocês, uma feliz e santa Páscoa. Nós nos encontraremos na próxima segunda-feira com mais um Ativa no Ar ao vivo aqui na tela da TV Ativa. Acompanhe nossas reprises, estamos sempre aqui ao seu lado. Fique sempre com Deus, até segunda!